O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 5. Sainyoga Parva. Capítulo 10. Luta entre Indra e Vritra. Depois da vitória de Indra, ele se esconde devido ao Brahmanicídio. Indra disse: todo este universo indestrutível, ó deuses, foi permeado por Vritra. Não há nada que possa se igualar à tarefa de se opor a ele. Eu era capaz antigamente, mas agora sou incapaz. Que o bem lhes aconteça, o que eu posso fazer? Eu creio que ele é inatingível. Poderoso e magnânimo, possuindo força imensurável em combate, ele seria capaz de consumir todos os três mundos com os deuses, os asuras, e os homens. Portanto, ouçam, habitantes do céu, esta é minha decisão. Indo para a residência de Vishnu, junto com aquele ser de grande alma, nós devemos deliberar e averiguar os meios de matar aquele canalha implacável. Salya continuou. Indra tendo assim falado, os deuses com aquela hoste de rishis se dirigiram ao poderoso deus Vishnu para se colocarem sob a proteção daquele protetor de todos. E atormentados pelo medo de Vritra, eles disseram ao Senhor Supremo das Divindades: tu nos tempos antigos cobriste os três mundos com 3 passos. Tu obtiveste o alimento ambrosíaco, ó Vishnu, e destruíste os asuras em batalha. Tu ataste o grande Asura Vali e elevaste Indra ao trono do céu. Tu és o Senhor dos deuses, e este universo inteiro é permeado por ti. Tu és o Deus, a divindade poderosa, saudada por todas as pessoas. Se tu refúgio de todos os celestiais junto com Indra, ó o melhor dos deuses. O universo inteiro, ó o matador de Asuras, foi permeado por Vritra. E Vishnu disse: eu estou comprometido sem dúvida a fazer o que é para o seu bem. Eu, portanto, lhes falarei de um plano pelo qual ele pode ser aniquilado. Dirijam-se com os rishis e os Gandharvas, ao lugar onde Vritra, aquele portador de uma forma universal está, e adotem em relação a ele uma política conciliadora. Vocês dessa maneira conseguirão derrotá-lo. Em virtude do meu poder, a vitória, ó deuses, será obtida por Indra, pois, permanecendo invisível, eu entrarei em seu raio, aquela melhor das armas. Ó principais dos deuses, partam com os rishis e os Gandharvas. Que não haja demora em efetuar a paz entre Indra e Vritra. Salya continuou. Quando ele assim tinha falado, os rishis e os celestiais colocaram Indra em sua vanguarda e, se reunindo, partiram. Aproximando-se de Indra, eles viram Vritra brilhante e resplandecente como se queimando os 10 pontos cardeais, e engolindo todos os 3 mundos, e parecendo o sol ou a lua. E então os rishis alcançaram Vritra e falaram a ele em termos conciliadores, dizendo: ó ser inconquistável, todo este universo foi permeado pela tua energia. Tu não és capaz, no entanto, de dominar Indra, ó o melhor dos seres poderosos. Um longo período agora decorreu desde que vocês começaram a lutar. Todos os seres, com os deuses e os asuras e homens, estão sofrendo por causa dos efeitos da luta. Que haja eterna amizade entre ti e Indra. Tu serás feliz e morarás eternamente nas regiões de Indra. E o poderoso Vritra, tendo ouvido as palavras dos santos, curvou sua cabeça a eles. E o Asura falou, desta maneira: o que vocês, ó os seres altamente dotados, e também todos esses Gandharvas estão dizendo, eu ouvi. Ó os seres imaculados, ouçam também o que eu tenho a dizer. Como pode haver paz entre nós dois, Indra e mim? Como pode haver amizade, ó deuses, entre 2 poderes hostis? Os rishis disseram: a amizade entre as pessoas virtuosas acontece em um único encontro. Este é um objetivo desejável. Depois disso acontecerá o que está predestinado a ser. A oportunidade de formar amizade com uma pessoa justa não deve ser sacrificada. Portanto, a amizade dos justos deve ser procurada. A amizade dos virtuosos é, como riqueza excelente, pois aquele que é sábio dará conselhos quando for necessário. A amizade de uma boa pessoa é de grande utilidade, portanto, uma pessoa sábia não deve desejar matar uma virtuosa. Indra é honrado pelos justos, e é o amparo das pessoas magnânimas, sendo veraz e irrepreensível, e sabe o que é a virtude, e possui raciocínio refinado.
que haja eterna amizade entre ti e Indra, como descrito acima. Dessa maneira, tem fé nele, não deixes o teu coração ser inclinado diferentemente. Salya disse. Ouvindo essas palavras dos grandes rishis, o ilustre Asura falou a eles: sem dúvida, os rishis dotados de poderes sobrenaturais devem ser respeitados por mim. Que o que eu vou dizer, ó deuses, seja realizado integralmente, então eu farei tudo o que estes, melhores dos Brahmanes me disseram. Ó os senhores da classe Brahmane, ordenem que o próprio Indra ou os deuses não me matem por meio do que é seco, ou molhado, por pedra, ou por madeira, por uma arma adequada para a luta corpo a corpo, ou por um míssil, de dia, ou à noite. Nesses termos paz eterna com Indra será aceitável para mim, muito bem. Foi o que os rishis disseram para ele, ó o melhor da família Bharata. Após a paz ter sido assim firmada, Vritra ficou muito satisfeito. E Indra também ficou satisfeito, embora constantemente ocupado com o pensamento de matar Vritra. E o chefe das divindades passava seu tempo à procura de um meio de evasão, inquieto mentalmente. E em certo dia, quando era ao anoitecer e a hora sublime, Indra avistou o poderoso Asura à beira-mar. E ele se lembrou do benefício que foi concedido para o Asura ilustre, dizendo: esta é a respeitável hora do anoitecer, não é nem dia, nem noite, e este Vritra, meu inimigo, que me despojou de tudo o que eu tinha, deve sem dúvida ser morto por mim. Se eu não matar Vritra, este Asura grande e poderoso de corpo gigantesco, mesmo por meio de fraude, isso não ficará bem para mim. E quando Indra pensou em tudo isso, tendo Vishnu em mente, ele viu naquele instante no mar uma massa de espuma tão grande quanto uma colina. E ele disse: isto não é nem seco, nem molhado, nem é uma arma, que eu a arremesse em Vritra. Sem dúvida ele morrerá imediatamente. E ele jogou em Vritra aquela massa de espuma combinada com raio. E Vishnu, tendo entrado dentro daquela espuma, pôs fim à vida de Vritra. E quando Vritra foi morto, os pontos cardeais ficaram livres de escuridão, e lá também soprou uma brisa agradável, e todos os seres ficaram muito contentes. E as divindades com os Gandharvas e Apshas e Rakshasas, com as grandes cobras e santos, glorificaram o poderoso Indra com vários hinos laudatórios. E saudado por todos os seres, Indra falou palavras de estímulo para todos. E seu coração estava contente, como também o de cada um dos deuses por ter matado o inimigo. E conhecendo a natureza da virtude, ele adorou Vishnu, o mais louvável de todos os objetos no mundo. Nessas circunstâncias, quando o poderoso Vritra, terrível para os deuses, foi morto, Indra foi profundamente afetado pela falsidade, e ele se tornou extremamente triste. Ele foi também subjugado pelo pecado de brahmanicídio por conta de ter matado o filho de 3 cabeças de Tvashtri. E ele se dirigiu para os confins dos mundos, e ficou privado de sua razão e consciência. E dominado pelos seus próprios pecados, ele não podia ser reconhecido. E ele jazia escondido em água, assim como uma cobra se retorcendo. E quando o Senhor dos Celestiais, oprimido pelo medo do brahmanicídio, tinha desaparecido de vista, a terra parecia como se uma destruição tivesse passado sobre ela. E ela ficou sem árvores, e suas florestas murcharam, e o curso dos rios foi interrompido, e os reservatórios perderam toda a sua água, e houve angústia entre os animais por conta da parada das chuvas. E as divindades e todos os grandes rishis estavam muito temerosos, e o mundo não tinha rei, e era surpreendido por desastres. Então as divindades e os santos divinos no céu, separados do chefe dos deuses, ficaram apavorados e quiseram saber quem seria seu rei. E ninguém tinha nenhuma inclinação para agir como rei dos deuses. Capítulo 11. Nahusha se torna rei dos celestiais. Volta-se para os prazeres sensuais. Persegue a rainha de Indra, Sashi. Salya disse. Então todos os rishis e os deuses superiores disseram que o belo Nahusha seja coroado como rei dos deuses. Ele é poderoso e renomado, e sempre devotado à virtude. E todos eles foram até ele e lhe disseram: ó Senhor da terra, sê nosso rei. E Nahusha, atento ao seu bem-estar, falou àqueles deuses e santos, acompanhados pelos progenitores da humanidade.
Eu sou fraco, eu não sou capaz de protegê-los. É uma pessoa poderosa que deve ser seu rei, é Indra quem sempre tem sido o possuidor de força. E todos os deuses, guiados pelos santos, falaram a ele outra vez, auxiliado pela virtude das nossas austeridades, governa o reino do céu. Não há dúvida de que nós todos temos os nossos respectivos receios. Ser coroado, ó Senhor dos monarcas, como Rei do céu. Qualquer ser que possa ficar dentro da tua vista, seja ele um deus, um asura, um yaksha, um santo, um pitri, ou um gandharva, tu absorverás seu poder e, assim, te tornarás forte. Sempre colocando a virtude antes de todas as outras coisas, sei o soberano dos mundos. Protege também os brahmarsis, santos brahmanes, e os deuses no céu. Então, ó Senhor dos monarcas, Nahusha foi coroado rei no céu. E colocando a virtude antes de tudo mais, ele se tornou o soberano de todos os mundos. E, embora sempre tivesse disposição virtuosa, ainda assim quando ele obteve aquele benefício precioso e o reino do céu Nahusha assumiu uma disposição sensual de mente. E quando Nahusha virou o rei dos deuses, ele se cercou de ninfas celestes, e de donzelas de nascimento celeste, e se ocupou em prazeres de várias espécies nos bosques de Nandana, no monte Kailasa, no topo do Himavat, em Mandara, na colina branca Saya, Mahendra Himalaya, como também sobre mares e rios. E ele escutou várias narrativas divinas que cativavam o ouvido e o coração, e o toque de instrumentos musicais de diferentes tipos, e melodias vocais agradáveis. E Visvavasu e Narada e grupos de ninfas celestes e bandos de Gandharvas e as 6 estações em formas viventes serviam ao rei dos deuses. E brisas fragrantes, frias de modo refrescante, sopravam em volta dele. E enquanto aquele patife estava se divertindo dessa maneira, em uma ocasião a deusa que era a rainha favorita de Indra entrou em sua visão. E aquele homem depravado, tendo olhado para ela, disse aos cortesãos: porque esta deusa, a rainha de Indra, não serve a mim? Eu sou o monarca dos deuses, e também o soberano dos mundos. Que Sashi se apresse e me visite em minha casa. Entristecida ao ouvir isso, a deusa disse para Vrihaspati: proteja-me, ó Brahmane, de Nahusha. Eu venho a você como meu refúgio. Você sempre diz, ó Brahmane, que eu tenho em meu corpo todos os sinais auspiciosos, sendo a favorita do rei divino, que eu sou casta, devotada ao meu marido, e destinada a nunca me tornar uma viúva. Tudo isso sobre mim você disse antes. Que as tuas palavras sejam feitas verdadeiras. Ó o possuidor de poderes formidáveis, ó Senhor, você nunca falou palavras que fossem vãs. Portanto, ó o melhor dos Brahmanes, isso que você disse deve ser verdadeiro. Então Vrihaspati disse para a rainha de Indra que estava fora de si de tanto medo: o que tu ouviste de mim virá a ser verdadeiro, fica certa, ó deusa. Tu verás Indra, o Senhor dos deuses, que logo voltará para cá. Eu te digo realmente, tu não tens que temer Nahusha, eu logo te unirei com Indra. Assim sendo, Nahusha veio a saber que a rainha de Indra, a rainha, tinha procurado proteção com Vrihaspati, o filho de Angiras. E nisto o rei ficou muito enfurecido,